A gente vai falar agora de um assunto que está entre os temas mais falados no Brasil desde ontem: importunação sexual, o que traz à tona a necessidade do debate sobre machismo e também sobre abuso. Infelizmente, a gente sempre mostra aqui no Cidade Alerta casos que levam, exatamente as vítimas para essa situação. As vítimas são realmente vítimas de abuso, que pode acabar, inclusive, até mesmo com feminicídio. A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente, para a gente entender qual é a diferença, como é exatamente o que é classificado como importunação sexual, o que é o assédio sexual e o que você, que está me acompanhando, pode fazer caso seja vítima. É um assunto sério, porque importunação não é brincadeirinha, não é algo porque bebeu um pouquinho mais e aí não estava em si, não é por aí, não. Importunação é crime, não é isso, Bia? É isso sim, um assunto, como você falou, bastante comentado hoje e tem esse efeito das pessoas entenderem a diferença entre a importunação, o assédio sexual e fazerem valer na prática o que diz a lei. É crime e cabe até prisão em alguns casos, porque a pena para o crime de importunação sexual varia de 1 até 5 anos. Ou seja, a pessoa não vai liberada no primeiro momento da delegacia, ela vai presa, é um flagrante. Se houver um flagrante, ela vai responder perante o juiz, não tem fiança, tá bom? Crime de importunação sexual. De acordo com dados da Polícia Civil, ao longo de 2022 foram registradas 26 queixas por esse crime de importunação sexual nas delegacias do Estado. Mas veja bem, 26 é o que a gente tem notícia das mulheres que tomaram coragem, foram na delegacia e fizeram questão de denunciar. E quantas no seu dia a dia sofrem situações de importunação e deixam para lá, por não acreditarem na lei, por não saberem que aquilo ali era um crime, por terem vergonha, por não acreditarem que aquela pessoa vai ser punida. Então, muita gente deixa passar, especialmente as mulheres. Eu vou conversar agora aqui com a delegada Ana Luísa Nogueira, que é a delegada da mulher aqui do Estado, para falar para a gente, primeiramente, sobre esse ponto do crime de importunação sexual. Delegada, 26 notícias crime. É um número baixo para a realidade lá fora. A gente sabe que muito mais mulheres são vítimas. E por que essas mulheres ainda não procuram a delegacia para fazer o seu registro? Boa noite. Boa noite, Beatriz. Na verdade, é preciso ter em mente que a lei que criou o crime de importunação sexual é uma lei relativamente recente, foi em 2018. Então, houve diversas campanhas efetivadas, até também apresentadas pela mídia, com o objetivo de identificar e mostrar à sociedade que determinadas situações que até então eram normalizadas, hoje são consideradas realmente infrações penais, são crimes. O crime de importunação sexual, é importante dizer, que é um crime que exige alguns tipos específicos, como, por exemplo, satisfazer o desejo sexual, mas é a prática de qualquer ato libidinoso cometido contra qualquer pessoa sem o seu consentimento. Então, é o simples toque, é um beijo forçado, que a gente, infelizmente, em diversas situações, até no carnaval, por exemplo, terminava normalizando esse tipo de conduta. Tanto é que a Polícia Civil, inclusive, fez diversas campanhas, no período carnavalesco também, com orientações acerca do crime de importunação sexual. Então, só uma correção, eu falei há pouco que foram 26 denúncias no Estado, mas foi, na verdade, em Maceió, aqui na capital, uma média de 2 denúncias por mês de importunação sexual. Agora, vamos falar também da diferença entre esse crime, que a senhora explicou que tem alguns requisitos para ser enquadrado como importunação, e o de assédio sexual. É interessante até essa distinção, porque a gente chama popularmente, de forma genérica, o assédio como se envolvesse todas as situações. E a maioria das situações, como, por exemplo, apalpar partes íntimas, o toque, o beijo forçado, que se coloca genericamente como assédio, na verdade se trata de importunação sexual. O assédio em si, do ponto de vista do direito penal, é o crime de assédio sexual, que aí tem também um tipo penal específico que exige uma relação de hierarquia. É normalmente cometido no ambiente de trabalho, quando o autor do fato ele se utiliza da relação de superioridade em determinados ambientes, até em relação escolar, por exemplo, entre professor e aluno, para obter vantagem sexual. Mas aí é um crime de menor gravidade com relação à pena, a pena é de 1 a 2 anos, mas é importante dizer que se nessa prática houver um contato físico, aí o fato vai configurar a importunação sexual. O simples olhar, aquele olhar que as mulheres se sentem assim realmente invadidas, ou então aquela cantada grosseira, isso também pode ser considerado importunação, ou é só a partir do momento que o homem toca o corpo da mulher, sem ela permitir?
É uma colocação importantíssima. Não se exige o toque para configurar a importunação sexual. Tanto é que essa lei foi criada justamente para coibir uma situação que foi muito retratada até pela mídia na época, que ocorria no transporte público, em que o cidadão ejaculou observando a vítima. Então, não é preciso que haja um toque para configurar a importunação sexual. É só importante também esclarecer que, em determinadas situações, o toque pode configurar um crime mais grave, como no caso do estupro, né? Que envolve, no caso, a violência ou grave ameaça. E também é importante citar que, se a vítima for menor de 14 anos e sofrer a importunação sexual, aí o tipo penal, o crime, será o crime de estupro, porque seria a questão da vulnerabilidade da vítima. Muitas vezes isso pode acontecer num ambiente que a mulher não conhece aquele agressor, né? Aquela pessoa que está praticando a importunação. E ele foge quando percebe que a mulher reclama, que ela se incomoda do seu direito. Então, quando a mulher vai na delegacia, ela já não sabe mais o nome daquele rapaz, não encontrou ele com facilidade, não vai encontrar. Isso desencoraja também as vítimas a procurarem a polícia. Qual é a orientação que a senhora, enquanto delegada da mulher, tem para situações assim, em que a mulher não sabe o nome do rapaz ou do homem que fez aquilo e não sabe se vale a pena prestar queixa? O desconhecimento da autoria acerca do crime de importunação, em momento nenhum, deve inibir a vítima a registrar a ocorrência. Até porque a Polícia Civil tem outros meios para a identificação de autoria, como, por exemplo, análise de imagens, testemunhas que tenham presenciado o fato. O que não pode é a vítima se sentir, enfim, com receio de achar que vai ser uma perda de tempo, que vai, confiante na impunidade do agressor, não registrar a ocorrência. Então, é importante que ela registre, sim, a ocorrência, que mesmo que ela desconheça a autoria, a polícia tem outros meios para identificar aquele agressor. E isso é até importante citar que ocorre com grande frequência, porque a maioria dos crimes de importunação sexual, diferente da violência doméstica, a autoria é desconhecida, são pessoas que a vítima não conhece. Tanto é que grande parte desses crimes ocorre em ambiente público, em festas, em transporte coletivo, em locais abertos. Por isso que as mulheres têm que denunciar, até porque se houver uma ocorrência muito grande naquele determinado local, já acende um alerta na polícia, né? De que tem alguém agindo ali naquelas imediações, fica até mais fácil agir e identificar e prender esse autor. Sim, e até também para inibir outros crimes cometidos por esse autor, porque se ele já cometeu com relação a uma vítima, provavelmente ele vai continuar perpetrando essa conduta e que, voltando a registrar, é uma conduta grave que pega a pena de até 5 anos, que cabe prisão em flagrante, pena de reclusão, ou seja, ele vai ficar recolhido no sistema prisional. Então, é importante que a gente não normalize esse tipo de conduta por achar que é de menor importância. Não é. É uma conduta grave, até porque o corpo pertence à mulher e qualquer ato que seja cometido sem o consentimento dela tem que configurar, sim, infração penal e tem, sim, que ser responsabilização penal. Só para a gente fechar o assunto, se o homem alega que estava embriagado, que não lembra do que fez ou que não tinha intenção, isso é considerado? Não, isso aí não pode nem ser levado em conta, até porque em algumas situações o fato até da ingestão de bebida alcoólica com o objetivo de cometer um crime pode ser até um agravante. Então, a questão da bebida alcoólica não pode, em hipótese alguma, configurar uma forma para normalizar a conduta e diminuir a pena aplicada ao agressor. Isso não é desculpa. E mais uma última pergunta, porque eu tenho muitas. Isso vale também para os homens ou essa lei se aplica somente a vítimas do sexo feminino? A importunação sexual não tem identificação de gênero, então tanto a mulher quanto o homem podem ser autores ou vítimas desse crime. Perfeito, delegada Ana Luísa Nogueira, muito obrigada aí, dando bem clara a mensagem para quem está em casa, a mulherada a entender que se, infelizmente, passar por algum tipo de situação dessa de importunação, até aquele olhar mais invasivo, né, que a gente se sente realmente abusada, constrangida, a gente deve sim procurar a polícia, registrar um boletim de ocorrência. Hoje existe a delegacia virtual, em que a mulher não precisa realmente ir até o ambiente da delegacia, mas faz o registro daquele boletim de ocorrência, dizendo a hora, o local em que aconteceu, as características do suspeito. Porque se aquele homem fica importunando muitas mulheres, né, e a polícia começar a receber muita queixa daquele local, daquele indivíduo, aí pode abrir uma investigação e até chegar até esse autor. Mas se a gente deixa para lá, os homens vão continuar agindo dessa forma. Então, cabe também a nós, mulheres, estarmos sempre repercutindo esse tipo de situação quando há essa oportunidade, como hoje, né, um tema tão falado, para esclarecer a população em casa, especialmente as vítimas da importunação, que infelizmente somos nós, né? As mulheres, nós somos a maioria. Quem é que nunca andou na rua e foi observada de uma maneira grosseira, nunca ouviu aquela piada de mau gosto? Porque os homens, tem homem que não tem noção. A delegada acha que a gente é obrigado a ouvir o que eles estão pensando. E não é bem assim, e a lei está aí para nos proteger de situações como essa.